Outubro de 1996. Em uma manhã em Londres, algo pesado caiu repentinamente do céu com um barulho muito alto. As pessoas entraram em pânico e correram, mas ao se aproximarem do local, todos ficaram paralisados de choque. No chão estava o corpo sem vida de um jovem. Seu nome era Vijay Saini, que tentou fugir da Índia para Londres escondido dentro do trem de pouso em um voo da British Airways, junto com seu irmão Pardeep Saini. Mas o destino não estava do seu lado. Quando o avião se preparava para pousar e baixou o trem de pouso, Vijay caiu de uma altura de milhares de metros. Esse incidente foi profundamente chocante, porque alguém arriscaria um ato tão perigoso. Mas, anos depois, uma história semelhante voltou a ocorrer, com uma grande diferença. Desta vez, envolveu um menino afegão de 13 anos, que se escondeu no trem de pouso perto do pneu do avião e voou de Cabul para a Índia. Como o menino conseguiu entrar no avião? Quando o trem de pouso está retraído, quase não há espaço dentro, então como ele não foi esmagado? E o maior mistério de todos, a uma altitude de 1.600 metros, onde a temperatura cai para cerca de menos 55 graus, há apenas 25% do oxigênio normal. Como essa criança sobreviveu? Esta é uma história arrepiante e inacreditável, e quando souber a verdade por trás dela, você vai ficar completamente chocado. – 21 de setembro de 2025. Tudo estava funcionando normalmente no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi. Por volta das 10 horas e 20 minutos, o voo RQ-4401 da Can Air, proveniente de Cabul, fez uma aterrissagem suave na pista. A equipe de solo estava em suas posições habituais, totalmente preparada. Tudo parecia completamente normal, até que algo incomum chamou a atenção de todos. As portas do avião ainda estavam fechadas e os passageiros ainda estavam dentro. Mais perto da aeronave, uma pequena sombra apareceu. Quando a equipe olhou mais de perto, descobriu um menino de 13 anos parado perto do trem de pouso do avião. Ele era magro, vestia apenas um curta, pijama branco e não usava calçados, nem mesmo chinelos. Ele balançava levemente com o rosto pálido e olhar vazio, como se não conseguisse entender onde estava ou como tinha chegado ali. Os membros da tripulação foram colocados em alerta máximo imediatamente. Em poucos minutos, os policiais chegaram ao local e se aproximaram cautelosamente do menino. Havia uma preocupação. Ele poderia estar ferido ou representar uma ameaça potencial. Mas quando se aproximaram, descobriram que o menino estava bem e consciente, apenas exausto e tremendo de frio. Todos os presentes tinham a mesma pergunta urgente. Ele não saiu do avião? Então de onde ele veio? A equipe de segurança levou imediatamente o menino para a sala de controle do aeroporto e iniciou um interrogatório básico. Eles o perguntaram: de onde você é? E como você foi parar debaixo do avião? Após um momento de silêncio, ele respondeu com uma voz fraca e entrecortada: sou de Kunduz, no Afeganistão. Foi então revelado que, no início da manhã, ele havia chegado ao aeroporto de Cabul e de alguma forma conseguiu enganar as verificações de segurança e entrar furtivamente no compartimento do trem de pouso da aeronave. Na mão, ele tinha apenas um pequeno alto-falante vermelho, sem bolsa, sem passagem, sem passaporte. Os policiais ficaram chocados, tanto com a sua inocência quanto a sua ousadia. Quando perguntaram por que ele veio para Delhi, o menino disse: na verdade, eu queria ir para o Irã. Achei que este avião fosse para Teherã. Imagine só, um menino de 13 anos, sem qualquer tipo de treinamento, conseguiu violar todas as camadas de segurança do aeroporto de Cabul e chegar ao trem de pouso de um avião. Isso foi um grande choque para as autoridades aeronáuticas. Mas a verdadeira questão era por que ele tomou uma atitude tão drástica. A verdade é que Kunduz, a região do Afeganistão de onde este menino veio, está longe de ser um lugar fácil para se viver. Desde que o Talibã chegou ao poder, não há oportunidades de emprego nem um futuro real para crianças. Em um ambiente como esse, muitas pessoas carregam um profundo desejo em seus corações, de alguma forma encontrar uma vida melhor. Esse menino tinha o mesmo sonho. Ele tinha ouvido dizer que o Irã era mais pacífico, tinha mais escolas e que alguns dos seus parentes poderiam até estar morando lá. A partir daquele momento, um sonho se enraizou em seu coração. Eu vou para lá, vou estudar,
e construir um futuro melhor. Mas devido à sua inocência infantil e compreensão ilimitada do mundo, ele acreditava que tudo o que precisava fazer era se esconder dentro de um avião, e a próxima parada seria o Irã. Para ele, era uma aventura, uma fantasia infantil que acabou se revelando muito mais perigosa do que ele jamais poderia imaginar. Naquela noite, quando ele chegou ao aeroporto de Cabul, já estava escuro e a segurança estava reduzida. Ele entrou silenciosamente por um local próximo à cerca e se escondeu entre os passageiros para conseguir entrar. Ele não tinha ideia de que seu passo inocente o levaria a uma jornada em que sua própria vida estaria em risco. Escondido na escuridão do aeroporto, o menino finalmente chegou ao local onde um avião de Can Air estava estacionado perto da pista. De longe, ele viu as pessoas embarcando no avião e a tripulação ocupada com os preparativos. Essa era sua chance. Ele ficou parado perto do conjunto do trem de pouso traseiro por um tempo, tentando descobrir como entrar. Então, em um determinado momento, ele reuniu coragem e lentamente subiu na estrutura da roda. Devido ao seu tamanho pequeno, ele conseguiu entrar confortavelmente e se encolheu em um canto. Em poucos instantes, os motores do avião rugiram ao dar a partida. O calor e as vibrações aumentaram. O menino estava agora completamente preso dentro de uma caixa metálica escura chamada compartimento da roda. À medida que o avião ganhava velocidade e decolava, o trem de pouso começou a se dobrar para dentro. Foi nesse momento que a vida e a morte foram divididas por apenas um segundo ou alguns centímetros. Se sua posição estivesse um pouquinho diferente, ele teria sido esmagado pela máquina lá dentro. Porque o compartimento do trem de pouso, onde as grandes rodas do avião se dobram, mas a sorte estava do seu lado. As engrenagens travaram no lugar, prendendo-o dentro de uma caixa fechada e fria. Em poucos minutos, a aeronave atingiu sua altitude de cruzeiro de quase 1.600 metros. Esta é uma altura em que fisicamente é impossível para um ser humano sobreviver, porque lá fora a temperatura cai para entre menos 55 graus e menos 60 graus, e o oxigênio do ar é apenas cerca de 25% do normal. Além disso, dentro do compartimento das rodas do avião, não há sistema de aquecimento nem controle de pressão para respirar. Apenas uma caixa de ferro oca e fria, onde o ar gira rapidamente e a escuridão é densa. Em tal ambiente, uma pessoa normal não consegue sobreviver por mais de 5 a 10 minutos. Primeiro, devido à falta de oxigênio. A respiração fica difícil, depois o corpo fica dormente e gradualmente o cérebro começa a se desligar. A hipotermia e a privação de oxigênio juntas fazem com que o corpo perca a consciência. O que acontece nesse estado é que, em situações de emergência, quando a temperatura está muito baixa, o metabolismo do corpo diminui drasticamente. Além disso, em alguns casos raros, o corpo entra em uma espécie de modo de pausa, como se a vida tivesse congelado temporariamente. Por causa disso, muitas vezes as pessoas nessas condições não morrem de fato. Elas apenas perdem a consciência e acordam novamente quando chega o momento certo. A mesma coisa aconteceu com esse menino. À medida que o frio dentro da caixa aumentava, seu corpo entrou em um estado de animação suspensa. Outro fator importante neste caso foi que o voo era muito curto, apenas 94 minutos. Se tivesse sido um voo de longa distância, as chances de sobrevivência teriam sido quase nulas. Mas a curta duração e a sorte jogaram a favor do menino. Quando o avião começou sua descida em direção a Delhi, o ar ficou mais quente e os níveis de oxigênio aumentaram. Aos poucos, seu corpo começou a reviver. E quando a aeronave pousou na pista, ele já tinha aberto os olhos. Assim que o avião parou, ele emergiu milagrosamente do compartimento das rodas, em más condições, mas vivo. Assim que o menino foi detido, as equipes de segurança e a técnica imediatamente iniciaram uma inspeção minuciosa do voo inteiro. Os técnicos da Can Air verificaram detalhadamente o compartimento da roda traseira do avião para confirmar que o menino realmente se escondera ali, e não estava mentindo. Durante a inspeção, encontraram um pequeno alto-falante vermelho, o mesmo alto-falante que o menino estava segurando quando começou a sua viagem secreta saindo de Cabul. Essa foi a maior prova de que ele passou a viagem inteira de 94 minutos escondido ali. Ao ouvir a história desse menino afegão, todos se lembraram imediatamente de um caso antigo, o incidente dos irmãos Saini, em 1996,
que mencionamos antes no início do vídeo. Na verdade, aqueles dois jovens irmãos de Punjab, Village e Pardep eram ambos mecânicos de automóveis. O sonho deles era chegar a Londres e começar uma nova vida, mas não tinham visto nem dinheiro. Então o agente se aproximou deles e lhe deu falsas esperanças, dizendo que tinha uma porta no trem de pouso do avião que dava acesso ao compartimento da bagagem e que eles poderiam entrar ali. Os dois irmãos confiavam nele. E numa noite de outubro de 1996, escondidos da segurança do aeroporto de Delhi, eles entraram nos compartimentos do trem de pouso dianteiro da Boeing 747 da British Airways. A rota do avião era de Delhi a Londres, um voo direto de 10 horas. Assim que o avião decolou, o compartimento das rodas se transformou em um freezer mortal para eles. A temperatura externa era de 60 graus Celsius. O vento soprava com força de tempestade e os níveis de oxigênio estavam quase nulos. Em poucos minutos eles perderam a consciência, a hipoxia e a hipotermia congelaram o corpo de Vijay e ele morreu. Quando o avião baixou o trem de pouso perto de Londres, o corpo de Vijay caiu de uma altura de 600 metros. Pardip estava inconsciente naquele momento, mas a sorte estava do seu lado. Após a aterrissagem, ele saiu vivo do compartimento das rodas. Os médicos consideraram isso um milagre médico. Eles explicaram que seu corpo havia entrado em um estado de animação suspensa, na qual o corpo congela seus sistemas e reduz a demanda de oxigênio. Dessa forma, Pardip sobreviveu, mas sofreu um trauma emocional para o resto da vida. Foi pura sorte que nada parecido tenha acontecido com o menino afegão. Esse caso abalou profundamente a segurança da aviação. Se o menino de 13 anos conseguiu atravessar as camadas de segurança do aeroporto de Cabul e chegar ao trem de pouso do avião, então qualquer outra pessoa poderia potencialmente violá-la da mesma forma. As autoridades aeronáuticas da Índia começaram imediatamente a rever seus protocolos. Esse incidente serviu como um alerta. Todos perceberam como até um pequeno descuido pode representar um grande risco para o sistema de aviação. Após a investigação, as autoridades concluíram que o menino não representava uma ameaça, sem ligações terroristas, sem antecedentes criminais. Ele era simplesmente um passageiro clandestino inocente, ou talvez ingênuo, um passageiro sem passagem que tinha chegado acidentalmente a Delhi. Mas como ele não tinha passaporte nem visto, sua entrada foi considerada ilegal. As autoridades indianas decidiram que mandá-lo de volta imediatamente era a opção mais segura. Assim, por volta das 16 horas daquela tarde, ele foi colocado no mesmo voo da Can Air, que havia chegado de Cabul naquela manhã, para ser enviado de volta. Mas dessa vez ele não estava escondido no compartimento das rodas do avião. Estava sentado dentro da cabine, em um assento normal como um passageiro de verdade. Assim que o avião pousou em Cabul, autoridades afegãs o receberam, fizeram um pequeno exame médico e o enviaram de volta para sua casa. Dessa forma, em um único dia, o menino completou a jornada mais perigosa e emocionante de sua vida. No entanto, esses dois incidentes que discutimos não são os únicos desse tipo no mundo. A maior lição que podemos tirar dessas histórias é que o céu, a 1.600 pés de altitude, não foi feito para os seres humanos. Há ar, mas não há respiração, há um caminho, mas não há destino. Seja por desespero ou curiosidade, ambos levam os seres humanos a tomar decisões que a distância entre a vida e a morte é apenas um momento. A sorte deu a este menino uma segunda chance, mas nem todos têm esta oportunidade. Esta história é tanto um alívio emocional quanto um aviso, que algumas jornadas não se tornam apenas histórias, elas se transformam em tragédias.